Nossa primeira história se desenrola sob o olhar impiedoso do sol do deserto. Milhas e milhas de areia se estendem em todas as direções, assando sob o calor intenso. Imagine-se perdido nessa paisagem desolada, com o silêncio quebrado apenas pelo vento que assobia através das dunas. Este é o pesadelo que se tornou realidade para um infeliz viajante. Ele havia dirigido por horas, a monotonia da estrada o embrenhando em uma falsa sensação de segurança. Ignorou o marcador de combustível, cuja agulha estava perigosamente baixa, muito focado em chegar ao seu destino. Então, aconteceu, o motor engasgou, tossiu e parou, deixando-o em um silêncio atônito. Ele estava preso, a milhas de distância da civilização, a cidade mais próxima sendo nada mais que um ponto em um mapa que ele havia consultado apressadamente. O pânico começou a se instalar, um frio medo subindo pela sua espinha à medida que a gravidade da situação se firmava. O sol queimava implacavelmente, o calor irradiando da areia fazia o ar cintilar. Ele tinha uma pequena reserva de água, uma barra de granola e as roupas em seu corpo. Esperança, parecia, estava em falta. Os dias se transformaram em uma luta desesperada pela sobrevivência. O sol implacável drenava suas energias, a areia escaldante queimava sua pele. Ele racionava sua água, cada gole de um bem precioso, mas a desidratação era uma ameaça constante. A vastidão do deserto zombava, um ermo desolado se estendendo infinitamente em direção ao horizonte. À medida que a escuridão caía, o deserto se transformava em um tablial gelado. O calor opressor havia ido embora, substituído por um frio cortante que penetrava suas roupas finas. O silêncio era quebrado apenas pelo uivo do vento, um som melancólico que ecoava seu crescente desespero. Ele se encolhia em seu carro, um abrigo mínimo contra os elementos, com o medo como seu único companheiro. Os dias se transformavam em noites, cada uma se fundindo na seguinte, um ciclo aterrorizante de dias escaldantes e noites geladas. Sua esperança diminuía a cada hora que passava, substituída por um medo crescente de que ele não sobreviveria. Ele havia se tornado um prisioneiro do deserto, preso em um ermo desolado sem escape. Um dia, enquanto tropeçava pela areia, sua visão turvada pela desidratação, ele avistou algo à distância. Seria uma miragem? Um truque cruel de sua mente exausta? À medida que se aproximava, seu coração batendo forte, ele percebeu, com uma onda de esperança, que era uma estrada, uma faixa de asfalto cortando a paisagem desolada. Com uma determinação renovada, ele arrastou seu corpo cansado em direção à estrada, cada passo uma vitória contra o aperto implacável do deserto. Quando finalmente chegou à beira da estrada, ele desabou, seu corpo exausto, seu espírito quebrado, mas não extinguível. Ele havia escapado das garras do deserto, um sobrevivente de um tormento aterrorizante. Sua história serve como um lembrete assustador da natureza impiedosa do deserto, um lugar onde ficar sem combustível pode ser uma questão de vida ou morte. É um testemunho da resiliência do espírito humano e da vontade de sobreviver, mesmo diante de adversidades esmagadoras. Parece que uma tempestade está se aproximando. Eu olhei pela janela do carro e vi atrás de nós enquanto minha noiva, Keia, saía da loja com um saco de lanches para nossa viagem. O céu estava cinza a poucos metros atrás de nós. No meio da estrada, eu ouvi um som baixo de trovão enquanto Keia abria a porta do motorista e entrava no carro. Você acha que as estradas vão ficar ruins? Perguntei. Ela olhou para trás por alguns segundos antes de ligar o motor. A estação dos anos 80 que estávamos ouvindo durante a viagem começou a tocar e a música preencheu o carro enquanto Keia saía do posto de gasolina. Sempre podemos parar se isso acontecer, respondeu ela. Não acha que deveríamos abastecer logo? Perguntei. Acho que estamos bem por enquanto. Eu olhei para o painel e vi que ainda restava um quarto do tanque. Amor, está tudo bem, confie em mim. Você se preocupa demais. Além disso, é mais do que um quarto. Eu suspirei, tentando não deixar isso me incomodar.
Eu odiava quando o tanque estava abaixo da metade no meu próprio carro, isso me estressava profundamente. Saímos para a estrada e eu peguei meu telefone para abrir o aplicativo de clima. Olhei a previsão do dia, bem ensolarado com máxima de 35 graus Celsius. Isso não podia estar certo. Verifiquei se havia sinal de celular antes de abrir o aplicativo novamente, pensando que talvez precisasse atualizar. Não atualizou e a previsão ainda dizia a mesma coisa. E falei. Isso é estranho. O que é estranho? Perguntou Keia. Olhei pelo espelho lateral para os céus escurecendo atrás de nós. As nuvens estavam se aproximando rapidamente. Keia, o aplicativo do clima diz que deveria estar ensolarado hoje. Talvez o aplicativo esteja fora do ar. Talvez, respondi. Continuamos pela estrada e paramos em um semáforo vermelho. Eu me virei no assento para olhar atrás de nós em direção à tempestade que se aproximava. Eu podia ver as nuvens escuras se movendo pelo céu, indo diretamente na nossa direção. Eu me virei de volta para a estrada quando, de repente, o som de um trovão retumbou pelo céu. Eu pulei quando foi seguido por um clarão de relâmpago. De repente, um grito eclodiu atrás de nós. O que foi isso? Perguntou Keia. Oh meu Deus, o que? Alguém gritou. As pessoas nos carros ao redor começaram a baixar os vidros para ver melhor o que estava acontecendo. Keia colocou o carro em ponto morto e desfez o cinto de segurança enquanto abria a porta e saia do carro. Eu a segui, andando entre os carros. Havia uma multidão se formando a alguns metros de distância, onde uma mulher idosa chorava e gritava sem sentido. Olhei novamente para o céu e percebi que as nuvens cinzentas estavam ainda mais próximas e eu não conseguia ver nada à distância. Olhei para trás para o carro e depois para o semáforo, que agora estava verde. Ninguém estava dirigindo ainda, pois todos haviam saído de seus carros para investigar. De repente, o som alto de metal sendo esmagado chamou minha atenção. Olhei para o som e vi uma caminhonete branca que havia sido quase completamente achatada. Eu estreitei os olhos para ver melhor e percebi que parecia ter uma pessoa dentro da caminhonete quando ela foi achatada, e seu sangue e vísceras cobriam o para-brisa. Olhei rapidamente para longe, tentando respirar fundo para não engasgar. Outras pessoas começaram a caminhar em direção à caminhonete amassada e algumas estavam vomitando e recuando ao perceber o que estavam vendo. O que foi isso? Alguém gritou novamente. O som de metal sendo esmagado foi ouvido e o segundo carro foi achatado. Desta vez, só o capô do carro foi esmagado e o motorista saiu correndo para ver o dano. Voltem para os carros agora! Alguém gritou. Eu olhei para Keia e nós corremos para o carro, entrando e fechando as portas com força. Keia colocou o carro de volta em movimento e conseguiu passar entre os carros e acelerar pela interseção. Eu continuei olhando para trás enquanto as nuvens se aproximavam. Eu podia ver gotas de chuva agora. Algumas pessoas haviam conseguido se afastar a tempo, e outras ficaram pegando a chuva. O som de vários carros sendo esmagados preenchia a rua enquanto Keia acelerava. Felizmente para nós, a estrada estava quase vazia. Eu me agarrei ao apoio de braço enquanto Keia acelerava. É a chuva que está fazendo isso? Perguntei, olhando para trás novamente. Acho que sim, murmurou Keia. Ela continuou dirigindo, focada na estrada. Eu olhei para o velocímetro, ela estava quase a 90 km por hora. Olhei para o lado da estrada ao passarmos por um sinal de limite de velocidade, mas não disse nada. Olhei de volta para a tempestade que se aproximava. A chuva tinha aumentado consideravelmente e todas as árvores e semáforos haviam sido esmagados, agora estavam amassados no meio da estrada, bloqueando qualquer pessoa de escapar da tempestade. Ao olhar para o espelho retrovisor, percebi que a maior parte da estrada também havia sumido. Havia buracos gigantes por toda parte, tornando impossível dirigir. Meu corpo foi projetado para frente quando Keia pisou no freio.
De repente, o som dos freios chiando e dos pneus na estrada preenchia meus ouvidos enquanto ela tentava parar o carro. Ela exclamou e o carro finalmente parou. Eu olhei para ela. Por que você está parando? Ela indicou para a estrada, onde havia um enorme galho de árvore bloqueando o caminho. Ajude-me a movê-lo, rápido. Eu pulei para fora do carro e ajudei-a a empurrar o galho para fora do caminho. Enquanto empurrávamos, não pude deixar de olhar para a tempestade que ainda se aproximava rapidamente. A chuva também estava aumentando e parecia que estávamos certos, a chuva era culpada. Usei toda a minha força para empurrar o galho enquanto Keia puxava e finalmente conseguimos removê-lo do caminho. Correndo de volta para o carro, eu olhei para trás e vi a chuva se aproximando. A primeira gota de chuva caiu no telhado de uma pequena loja de conveniência ao lado da estrada, que desabou no chão. Eu deslizei para o banco do carro. O que você acha que acontece se ela cair em alguém? Perguntei. Keia se virou para me olhar. Ela abriu a boca para falar, mas não conseguiu, pois olhou pela janela de trás. Eu segui seu olhar e vi um homem caminhando ao lado da estrada. Em um piscar de olhos, a chuva o alcançou. Em um segundo ele estava lá e no próximo segundo havia um respingo de sangue e vísceras na calçada. Acho que essa é a sua resposta, disse Keia enquanto começava a dirigir novamente. Eu me virei no banco para manter um olho na tempestade. Parecia que os ventos haviam começado a aumentar e eu podia ouvi-los assobiando enquanto Keia continuava dirigindo. Está ficando mais rápido, respondi. Ela não disse nada, mas eu podia sentir a velocidade do carro aumentando. Já estávamos na estrada há cerca de meia hora e a tempestade parecia acelerar constantemente a cada segundo que passava. Eu não conseguia parar de olhar para a tempestade que se aproximava e todo o dano que a chuva havia causado. Vimos a tempestade esmagar algumas pessoas a mais enquanto passava. Eu não sabia quanto tempo essa tempestade iria durar ou quão longe ela viajaria. Pensei, mas espero que eu possa pelo menos avisar algumas pessoas. Talvez possamos planejar para ultrapassá-la. Estamos prestes a ficar sem gasolina e não há como ter tempo suficiente para parar e abastecer sem que a tempestade nos alcance e esmague nosso carro e a nós. Eu não sei o que vamos fazer. Não passamos nem por outro carro que poderíamos tentar roubar para tentar ultrapassar a tempestade. Não sei se alguém vai ver isso ou como isso vai ajudar, mas se você começar a ver a tempestade se aproximando, comece a correr. Viver em Burke County, Carolina do Norte, em Morganton, é um estilo de vida tranquilo que vem com a vida rural. Você encontra alguns personagens estranhos aqui e ali, mas geralmente não é nada demais. Eu possuo um lindo terreno com meu marido. Meu horário de trabalho é variável, às vezes trabalho durante o dia, outras vezes à noite. O que vou contar aconteceu numa noite em que eu voltava para casa após um turno noturno. Devia ser umas 4 da manhã. Meu celular estava quase sem bateria, eu estava com fome, cansada, e só queria pegar alguma comida e ir para casa. Parei no posto de gasolina para abastecer com $10 e também comprei um sanduíche embalado, que comi no café do posto. Um sujeito suspeito me observava por um tempo até sair do estabelecimento sem comprar nada. Após comer, saí para encher o tanque e entrei no carro. O cheiro de gasolina estava mais forte do que o normal. As estradas aqui são muito escuras e sinuosas à noite, então dirigia devagar, especialmente porque estava cansada depois de um longo dia de trabalho. Então, algo inesperado aconteceu. O ponteiro do medidor de gasolina caiu de repente para o I, e a luz de baixo nível de combustível acendeu e começou a piscar. Eu não sabia o que estava acontecendo ou não entendo muito de carros e nunca tinha ficado sem gasolina antes. Além disso, o ponteiro caiu de repente. Pensei que o computador do carro estivesse com problema, então parei e reiniciei o carro, mas o ponteiro continuava em OI. Tentei continuar dirigindo, mas o motor morreu.
Comecei a ter um ataque de pânico. Liguei para meu marido e, graças a Deus, ele atendeu. Perguntei como meu carro poderia ter ficado sem gasolina depois de ter abastecido e, ao sair do carro, percebi um forte cheiro de gasolina. Eu disse isso a ele e ele me disse que parecia que eu tinha um vazamento. Ele disse que viria imediatamente e que chamaria a empresa de assistência na estrada. Mas então ouvi um carro se aproximando sem faróis e de repente parou não muito longe atrás do meu carro. Pensei naqueles olhares suspeitos do homem no posto e perguntei ao meu marido se havia a chance de ele ter feito algo com o meu carro. A voz do meu marido mudou para um tom mais preocupado. Ele disse que havia uma chance de ele ter cortado a linha de combustível. Eu não sabia o que isso significava, só sabia que precisava fugir. Tirei a chave da ignição, fechei a porta e tranquei-a para que os faróis se apagassem. Meu celular estava com apenas 2% de bateria, então pedi para que ele me enviasse uma mensagem quando estivesse perto. Corri para fora da estrada e fui em direção à primeira casa que consegui encontrar. Corri pela longa entrada e até a frente da casa. Todas as luzes estavam apagadas, mas mesmo assim toquei a campainha várias vezes. Eventualmente, uma luz se acendeu e a porta se abriu. Um homem na casa dos 60 anos, que parecia ter acabado de acordar, atendeu. Pedi para entrar, me esconder e carregar meu celular. Após algumas explicações, ele abriu a porta completamente e me deixou entrar. Pedi um carregador de iPhone e ele disse que iria procurar um e me pediu para esperar na sala de estar. Sentei-me, ainda com o uniforme de enfermeira, sentindo uma mistura de emoções. O homem me chamou da cozinha, perguntando se eu queria um copo d'água. Eu disse que sim. Mal sabia ele que eu vi seu reflexo em um espelho na sala de estar, que tinha visibilidade para a cozinha. Eu vi ele colocar algo na água. Ele saiu de vista do espelho, mas a torneira continuou ligada por mais 30 segundos antes de ele a desligar. Ele voltou para a sala com o copo de água e me entregou. Agradeci e ele se sentou, apenas me observando, e então pediu para eu explicar a situação novamente. Eu respondi que só precisava realmente de um carregador para poder contatar meu marido. Ele disse que tudo bem e subiu para o andar de cima. Olhei para o meu celular, que estava com 1% de bateria. Usei essa bateria restante para enviar minha localização atual para meu marido, caso algo acontecesse. Então percebi o cheiro da água e, embora não tivesse um cheiro específico, eu sabia que ele havia colocado algo nela. Agora eu precisava decidir se deveria sair ou não. Por um lado, eu precisava muito carregar meu telefone. Por outro lado, estava 99% certa de que ele havia adulterado a água. Ouvi-o descer as escadas e ele disse que não tinha carregadores de iPhone, pois usava Android. Depois que ele disse isso, levantei-me e fui direto para a porta. Não sou idiota. Uma vez fora, corri de volta para a estrada. Sentia vontade de vomitar. Não conseguia acreditar que duas potenciais ameaças de dois homens diferentes aconteceram em uma única noite. Fui me escondendo ao longo da estrada, atrás das árvores. Tirei meu telefone e enviei minha localização atualizada. Foi quando a bateria acabou. Esperei até ver os faróis familiares do caminhão do meu marido. Saí acenando com os braços, e graças a Deus, era ele. Entrei no caminhão e desabei em lágrimas, contando a ele o que havia passado. Ele nos levou até meu carro, que não tinha mais nenhum veículo atrás do meu. A janela traseira estava estilhaçada e parecia que alguém havia entrado no banco de trás, mas nada de valor havia sido roubado. A bateria do carro também estava morta. Quando contei ao meu marido sobre o homem que tentou possivelmente me drogar, ele ficou furioso e queria ir até a casa do homem para arrombar a porta, mas eu pedi para ele esperar o guincho chegar. Esperamos um bom tempo até que o guincho chegasse. Meu carro foi levado para a concessionária onde seria examinado no dia seguinte. Meu marido estava certo, o carro tinha sido vandalizado e a linha de combustível estava completamente cortada.
Graças a Deus eu estava de folga nos dias seguintes porque precisava de um tempo para me recuperar mentalmente daquela noite. A ideia de ter quase sido vítima de 2 homens suspeitos em uma única noite era algo que eu simplesmente não conseguia superar. Entre espinheiros, essa era a situação em que eu me encontrava, uma estrada deserta se estendendo por milhas e milhas, atravessando um dos caminhos mais ermos das montanhas rochosas. Quanto tempo havia se passado desde que eu estava no Diner Dudin, observando o céu cinza e o óbvio sinal de uma tempestade se aproximando. Havia aquele cheiro no ar, enxofre, misturado com o calor da tarde e o frio repentino. Eu podia sentir até os pelos da nuca se eriçando. Preso nessa estrada sem saída por 40 milhas, sem carro ou caminhão por pelo menos 2 horas e com minha moto quebrada, maravilhoso, murmurei, exasperado. Será que hoje poderia piorar? Eu tinha ficado sem gasolina. Alguns quilômetros atrás, haviam alguns terrenos agrícolas, agora perdidos na escuridão iminente no mar de pinheiros ao redor. A sensação estranha além da solidão era de estar realmente sozinho, ou nenhum som de pássaros ou de vento para animar essas montanhas, além do rugido dos pneus e buzinas, como se a vida tivesse encontrado residência em outro lugar, deixando-me nessa imitação do mundo que eu conhecia. Ao subir a colina, sentindo as primeiras gotas de chuva atingirem minha jaqueta de couro, eu comecei a sentir o primeiro sinal de medo. Até que no fim da colina, eu avistei uma saída, clara como o dia. O nome da cidade era Padua, o outro nome estava arriscado. Padua, pensei, quem não tem cão, caça com gato. A caminhada não demorou tanto quanto eu esperava. O caminho cortado entre os pinheiros levava a uma cidade presa em outro tempo, não uma cidade fantasma do último século com ranchos caídos e lojas gerais, mas uma cidade que parecia um cartão postal dos anos 50, com aquele visual retro associado aos filmes de monstros e aos cinemas drive-in da época. Havia apenas um problema com o cenário, não havia uma alma viva nem um único carro se movendo pela cidade, apenas o mesmo silêncio que eu havia ouvido durante toda a estrada da montanha. Não havia muito mais a se pensar. Resolvi explorar a cidade à medida que ela começava a se revelar com cada passo e impulso. Havia um posto de gasolina não muito longe, um diner na esquina e, pelo que parecia, um hotel no centro entre os dois. Deveria chamar essa cidade de sorte, eu disse em voz alta, parando no posto de gasolina, com minha moto estacionada em um dos lugares. Sem poeira, as bombas estavam ligadas, mas trancadas. Ao entrar na loja, que estava aberta, as luzes piscavam quase como uma resposta. Tem alguém aqui? A loja estava completamente cheia de alimentos e bebidas, mas sem nenhum funcionário. Talvez ele esteja em uma pausa, murmurei para mim mesmo, tentando não analisar a lógica mais profundamente. Peguei uma barra de proteína e uma garrafa de água, ainda fria e fresca ao toque. Havia uma sensação de estar sendo observado, talvez fosse apenas o sentimento estranho de estar sozinho. Quando a porta se fechou atrás de mim, eu poderia jurar que vi uma sombra sentada no caixa. Quando olhei novamente, a loja estava completamente vazia. Bebendo a água e mastigando a barra, já havia passado horas desde que comi ou bebi algo. Soltei o gatilho para iniciar a bomba de gasolina, ou não havia outro jeito que eu soubesse para fazê-la funcionar. Sem slot para cartão de crédito, sem bomba manual do lado de fora, e deve ser um modelo mais antigo. Quando terminei de encher a moto, observei a paisagem e o céu nublado. A moto ganhou vida e olhei ao redor, ainda sentindo aquela sensação de não estar sozinho. Ah, bem, falei em voz alta, enquanto entrava na rua deserta. Decidi que, enquanto chovia apenas um pouco, eu poderia explorar a cidade. Com apenas alguns quarteirões, as luzes estavam acesas na maioria dos edifícios, mas não havia sinal de um único humano, animal ou até mesmo inseto, como um cenário de filme deixado sozinho, esperando que, amanhã, voltassem e começassem de novo. Havia alguns edifícios que eu tentei explorar, precisava de um banheiro de qualquer forma. Algumas lojas de roupas, nada que eu precisasse ou quisesse.
Estar em uma moto limita o que pode ser carregado. Então encontrei uma biblioteca cheia de livros. Havia um tema que percebi não pelos livros, mas pelas publicações periódicas, e nada passava da data de 1958. Isso não fazia sentido. O último artigo falava sobre o time de futebol local indo para o campeonato em 21 de outubro. O que aconteceu no dia 22 de outubro? Havia muito o que pensar. A única coisa que importava era encontrar abrigo e, talvez, conseguir um jantar decente. Em meio a toda essa confusão, percebi ao sair da biblioteca que ainda não tinha carregado meu telefone. O que eu estava pensando? Encontrei o diner que havia passado antes. A estrutura era uma daquelas construções em tubo que costumavam povoar o interior, lentamente desaparecendo uma a uma para dar lugar às franquias. Olá, eu disse, deixando minha moto no estacionamento. A chuva começou a intensificar, ainda não forte, mas estava se aproximando. Comecei a me perguntar por que eu sequer perguntaria, ou neste ponto, eu só ia deixar a porta aberta. Encontrei um lugar para carregar meu telefone, a tomada parecia um pouco estranha, mas encaixava. Quando a tela acendeu, eu poderia ter adivinhado, e sem sinal. Olhei ao redor do diner vazio com seus bancos coloridos, o balcão, bolos nas vitrines, a churrasqueira nos fundos, até uma jukebox e um dispensador de cigarros. Fui até a jukebox e coloquei algumas moedas. O som da jukebox começou a tocar enquanto eu checava a cozinha, tudo estava funcionando, até os fornos. Brincando com os botões, acabei dançando ao som das músicas antiquadas, cantando com um conhecimento esparso das letras. Havia uma geladeira cheia de vegetais, carne vermelha, e até um bife. Coloquei o bife na grelha e ouvi o End of the World de Skeeter Davis começar a tocar. A música sinistra quase colocava o som do silêncio completo em perspectiva. Nossa história final nos leva a um trecho desolado de rodovia, uma fita de asfalto rachado atravessando uma paisagem árida. Esta não é uma estrada frequentada por viajantes, as poucas bombas de gasolina que pontilhavam seu comprimento há muito foram abandonadas, suas bombas secas e janelas fechadas como olhos vazios encarando o vazio. Um jovem casal, ansioso por um fim de semana fora, se viu preso nesta rodovia esquecida. Seu carro engasgou até parar quando o marcador de gasolina atingiu o vazio. Ignoraram os sinais de alerta, a falta de outros carros e o silêncio sinistro que pairava no ar, muito imersos em sua própria empolgação para prestar atenção a esses sinais. Agora estavam presos. O sol batia forte sobre o asfalto rachado, o ar espesso com cheiro de poeira e desespero. O silêncio era inquietante, quebrado apenas pelo ocasional grito de um falcão circulando acima. Estavam sozinhos, completamente sozinhos, em um lugar que parecia esquecido pelo tempo. Decidiram caminhar, na esperança de encontrar ajuda, um lampejo de esperança nessa paisagem desolada. Milha após milha, caminharam, com o sol batendo implacavelmente sobre eles. Suas gargantas estavam secas, sua energia se esvaindo a cada passo. A rodovia se estendia diante deles, uma fita interminável de asfalto levando a lugar nenhum. Enquanto caminhavam, notaram algo estranho, carros abandonados ao longo da estrada, aparentemente congelados no tempo. Alguns eram antigos e enferrujados, outros surpreendentemente novos, com a pintura ainda brilhando sob o sol implacável. Cada carro estava estranhamente vazio, seus interiores intocados, como se seus ocupantes tivessem desaparecido no ar. O medo, primal e instintivo, começou a se infiltrar em seus corações. O silêncio da rodovia não era mais apenas inquietante, era opressivo, carregado com uma ameaça invisível. Aceleraram o passo, os olhos se movendo nervosamente pelos veículos abandonados, suas mentes conjurando cenários aterrorizantes. À medida que a penumbra se aproximava, lançando longas sombras assustadoras sobre a rodovia, encontraram uma pequena cidade. O alívio os envolveu, um farol de civilização neste deserto desolado. Mas, ao se aproximarem, o alívio se transformou em horror.
A cidade estava deserta, os edifícios estavam vazios, suas janelas escuras e sem vida, as ruas assustadoramente silenciosas. Não havia uma única alma à vista, como se toda a cidade tivesse simplesmente desaparecido, deixando para trás um silêncio perturbador que dizia muito. Eles avançaram, a desesperança alimentando seus passos, seus sentidos em alta alerta e corações batendo forte no peito. A cidade era como uma cidade fantasma, congelada no tempo, seu silêncio amplificando o crescente medo deles. À medida que a escuridão caía, chegaram a uma encruzilhada. Na luz fraca, viram uma figura parada no meio da estrada. O alívio os inundou, um lampejo de esperança nesta paisagem desolada. Chamaram, mas a figura permaneceu imóvel, de costas para eles. Quando se aproximaram, seus corações afundaram. A figura era um espantalho, seu corpo de palha vestido com roupas esfarrapadas, seu rosto pintado distorcido em um sorriso grotesco. Era uma piada cruel, um símbolo de sua solidão e desespero. Desabaram na beira da estrada, seus corpos exaustos, seus espíritos quebrados. Estavam presos em um pesadelo, uma rodovia desolada povoada por carros abandonados e cidades fantasmas. Sua esperança, uma vez uma chama vacilante, agora ameaçava ser extinta pelo desespero esmagador.